Boa noite, amados, a graça e a paz, amém? Podeis assentar em nome de Jesus, aos amados que estão também nos acompanhando via internet, amém? Que Deus abençoe cada um. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês mais uma vez, amém? O pastor Alexandre me comunicou essa semana, eu falei, com certeza, vou estar com vocês lá em nome de Jesus. Para mim, sempre é uma grande alegria participar, cooperar e cultuar junto com os irmãos. E obrigado, querido. E eu creio, amados, que assim como eu perguntei para o pastor qual seria o tema para esta noite, e ele falou assim: é tempo de recomeços. E eu tenho certeza, amados, que nós estamos num tempo de recomeçarmos, um tempo de começar de novo. Nós estamos aí prestes a terminarmos o mês de janeiro e começarmos o mês de fevereiro, mas eu tenho certeza em nome de Jesus que o ano de 2021 será um ano que vai marcar a tua vida, a tua história. Nós realmente estamos passando momentos difíceis, mas sabendo nós que a própria palavra nos diz em Mateus capítulo 24 que seriam dias difíceis, que seriam apenas o começo das dores. Então é o momento de nós adorarmos, glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor, porque a sua palavra também nos diz em Tessalonicenses 5, versículo 18, se eu não me engano, que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus Pai, por meio de Cristo Jesus. Então, amados, é tempo de nós exaltarmos, glorificarmos, nos alicerçarmos mais em Cristo, estarmos mais enraizados em Cristo, porque Ele está voltando. Eu me lembro que há muitos anos atrás, minha avó falava: olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e hoje eu estou com 42 anos, e eu tenho certeza que a nossa expectativa tem aflorado, tem se alegrado, porque Ele está voltando. Então nesta noite eu quero te convidar em nome de Jesus a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 10, é um texto muito conhecido do nosso meio. Mando também um abraço da minha esposa, pastora Cícera. Nós pertencemos à comunidade de fé, a comunidade Abapai, lá em Jundiapeba, então nós estamos juntos nesta noite para exaltar o nome do Senhor. É um texto muito conhecido, é um texto que esses dias tem marcado a minha história. Deus tem falado muito comigo. Eu quero dar aqui, pela oportunidade, um subtema, e dizendo que a beira do caminho não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. Nós sabemos que Paulo diz em Gálatas 2:20, que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Hoje nós não temos um relacionamento de fora, mas hoje nós temos um relacionamento de dentro para fora. E a história deste homem, a história deste personagem, a qual nós vamos transcorrer nesta noite, fala de um homem que não conhecia Jesus, um homem que ouviu falar de Jesus. Só que essa história tem muito a ver conosco nesta noite, uma história a qual eu quero adentrar com cada um de vocês, para que nós possamos, em nome de Jesus, sermos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, a realmente, não apenas vivermos um recomeço, porque aquele que está em Cristo, como diz em 2 Coríntios 5,17, é uma nova criatura. Mas é claro, amados, que às vezes temos momentos difíceis, passamos momentos delicados, momentos a qual nós falamos: Senhor, eu estou a ponto de desistir, mas que a história deste homem possa nos levar, nos conduzir nesta noite. Talvez você esteja aqui pensando mesmo: Senhor, eu preciso recomeçar, eu preciso começar de novo, assim como foi cantado e louvado em nosso meio, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Talvez você precisa dessa chama no teu coração. A palavra diz também em Levítico, capítulo 6, versículo 13, se eu não me engano, mas está na Bíblia, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará.
que a chama, que o fogo do Espírito Santo nunca se apague em nós, por mais que sejam, como diz as Escrituras, né? Por mais que sejam as adversidades, por mais que sejam as dificuldades, que o amor, que o calor, que o fogo do Espírito nunca se apague em nós. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, que nós possamos, que Ele possa encontrar em nós esse abrigo em cada dia. Mas eu quero ler com vocês Marcos capítulo 10, versículo 46, amém? Todos acharam? Não precisa se colocar de pé. Marcos capítulo 10, versículo 46. Se porventura você está vindo pela primeira vez nesta casa, seja muito bem-vindo, muito bem acolhido em nome de Jesus. Se for a segunda, muito mais. Se você já pertence a esta casa, sinta o amor do Abba, sinta o amor do Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 46, nos diz assim, queridos: e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez mais alto, em algumas versões diz, ele gritava muito mais: filho de Davi, tem compaixão, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: olha, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se e deu um salto, e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, eu quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou-se a ver e seguia Jesus a estrada afora, amém? Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite, que você vai voltar a ver aquilo que se porventura no caminho se perdeu. Nós olhando para esse contexto nesta noite, muitas vezes nós olhamos situações que nós não conseguimos sair dela, as situações que nós não conseguimos sair, desvencilhar, e a palavra diz aqui para nós que Jesus estava passando, Jesus estava entrando em Jericó, e ele quando Jesus estava saindo, a palavra vai nos dizer que havia ali um mendigo, havia ali um homem chamado Bartimeu. E quando, amados, nós olhamos a situação desse homem, e uma coisa muito interessante que eu quero já declarar sobre a tua vida, que aonde Jesus passa, há transformação. Talvez alguma área da tua vida, talvez na sua casa nesta noite, talvez no seu trabalho, talvez na sua vida em si, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Alguma área que você precisa dizer nesta noite: chega, eu preciso que Ele passe, eu preciso dar um basta nisso. Então nesta noite Ele está te dizendo que Ele está passando neste lugar. Xarabacalabassuri andaralamas. Amados, aonde Jesus passava, tudo era transformado. E a palavra vai nos dizer aí, consequentemente, que nós sabemos que Jericó não era um lugar muito bem visto, muito bem quisto. Quando nós pegamos o antepassado, quando nós olhamos para Josué capítulo 1, e nós vamos observando, chegando ao capítulo 6, diz que aquele lugar era um lugar de inimigos, era um lugar ao qual até mesmo foi amaldiçoado. Eu não sei o que você está passando nesta noite,
Talvez quando nós entramos nesta casa, e é um protocolo nosso normal, fora a nossa máscara, nós falamos, a paz do Senhor, meu irmão, está tudo bem? E automaticamente nós falamos, vai tudo bem. Mas só Deus sabe o que está no teu coração, só Deus sabe o que você está passando. E a palavra vai nos dizer aí, que aquele homem estava passando por um momento de dificuldade. Se nós olharmos o contexto da palavra, nós não sabemos se ele já tinha nascido cego ou não, pelo tempo da sua vida, mas eu quero que você entenda comigo nesta noite, que qual é a tua Jericó, qual é a tua perseguição, qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema. A palavra vai nos levar também dizendo, olha, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amado, Ele está cuidando de você. Há lutas, há problemas, que muitas vezes, nós vamos ter que passar sozinho. Quantas vezes nós falamos assim, Senhor, mas por que que A, por que que B, por que o familiar aqui e acolá não me ajude? Porque o Senhor está te dizendo nesta noite, esta prova, esta luta, quem vai passar com você sou eu. Salmos 46:10 diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O que o Senhor está nos dizendo nesta noite, que é um tempo de recomeçar, é um tempo de começos. Amados, quando nós falamos de começar algo, é muito fácil, mas quando nós falamos de recomeçar, automaticamente, hoje mesmo meditando nas escrituras, me transportou lá para Esdras, me transportou para Neemias, quando eles tiveram que reconstruir os muros e as portas que estavam derrubadas. Quando nós começamos algo é muito fácil, qualquer um começa, mas não importa começar, importa como nós vamos terminar. Mas quando nós olhamos para este contexto, este homem que provavelmente as circunstâncias, provavelmente as pessoas que estavam e passavam por ali, porque aquele homem ficava à beira do caminho, aquele homem todos os dias provavelmente ficava ali em Jericó, na beira do caminho, esmolando, como acabamos de ler, ele ficava pedindo algo para as pessoas, para que pudessem ajudar. Só que, amados, aonde Jesus entra, tudo se transforma. Ninguém avisou aquele homem, ninguém avisou Bartimeu, falando, olha, amanhã Jesus vai passar aqui. Não, ei, deixa eu te falar uma coisa, para queimar no teu espírito, não perca as oportunidades que Ele está proporcionando para a tua vida neste ano, não perca, surgirão várias oportunidades, e às vezes, as oportunidades que Ele está, neste tempo, te proporcionando, e vai te proporcionar, esteja sensível à sua voz, e não perca aquilo que Ele está colocando nas tuas mãos. E a palavra vai nos conduzindo, dizendo que aquele homem, que era cego, como diz a palavra, aí no versículo de número 46, a palavra diz que Jesus estava juntamente com os seus discípulos. A palavra vai nos dizer aí, que havia uma numerosa multidão, e Bartimeu, primeira coisa, cego. Amados, amadas, quando nós estamos passando certas dificuldades, quando nós estamos passando momentos difíceis, quando o dia mal chega e bate, às vezes nem bate na nossa porta, nós ficamos cegos, não sabemos como vamos corresponder quanto a ela. Nós olhamos para o contexto da palavra, que ele diz que a primeira coisa aí, aquele homem, aquele cego, Bartimeu, ele não estava, ele não conseguia visualizar uma alternativa. Eu não sei o que você está passando, mas a nossa alternativa
é Cristo Jesus. É para Ele que você tem que ir. O salmista diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos na força do braço do nosso Deus. E quando nós olhamos para este contexto, olhando para a vida de Bartimeu, não havia saídas. Talvez você esteja aqui nesta noite falando: Senhor, eu estou em Cristo, eu vivo em Cristo, estou firme. Uma coisa que nós precisamos entender, que a nossa casa, a nossa vida, ela tem que estar alicerçada na rocha, como diz em Mateus, em Cristo. Mas há momentos, amados, que nós precisamos entender que não estamos imunes a ventos, a dificuldades, a problemas, mas a diferença vai fazer aqui, é aqui. E a palavra vai nos dizer que em algumas situações, que às vezes nós não estamos enxergando, nós estamos cegos. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui, que não é hora de você tomar decisões, é para você esperar em Deus. Porque, amados, quando nós, no momento do calor, no momento do problema, da dificuldade, nós queremos num ímpeto tomarmos decisões que Ele está falando: não tome, espere nele, confia nele, e o mais Ele vai fazer. É tempo de você se aquietar. E quando nós olhamos a vida deste homem, o Bartimeu, a gente vê, amados, às vezes que nós estamos em certas cegueiras. Pior cego é aquele que não vê. Você já passou por uma situação e a pessoa do lado fala assim: mas isso vai passar, fica tranquilo. E às vezes a gente fala assim: porque você não está no meu lugar. Mas aquele homem, este homem Bartimeu, vai nos ensinar e tem nos ensinado lições extraordinárias. A palavra vai dizer aí que além de ele ser cego, além de ter uma cegueira, ele tinha uma limitação. Cada um de nós, a começar de mim, nós temos uma limitação. Quem somos nós sem Cristo? Quem somos nós sem Ele? E a palavra vai dizer que além de ele ser cego, a palavra vai dizer que também ele estava mendigando. A palavra diz que ele era um mendigo. Ele ficava à beira do caminho, talvez com um piniquinho, pedindo uma esmola. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. O Senhor não nos chamou para mendigarmos, porque nós somos filhos. E todo filho já tem toda a herança do seu pai. Ele sabe o que ele tem melhor, o de melhor para a sua vida. Nós não precisamos mendigar. Mas a palavra vai dizer que aquele homem ficava à beira do caminho, mendigando, pedindo, rogando. E aí a gente começa a observar que no versículo propriamente do versículo 46 diz que além de ele estar cego, mendigando, ele estava sentado. Quando nós olhamos sobre assentar, fala de estarmos acomodados. Essa situação que você está passando, esse momento que você está passando, o momento que o Senhor está te chacoalhando, porque muitas vezes nós falamos assim: Senhor, me tira da prova. Ele não vai te tirar da prova, Ele vai passar com você na prova. Ele quer trabalhar em você, Ele quer ver o quanto de Cristo se desenvolveu na sua vida. E a palavra vai dizer aí que ele estava sentado numa condição estática, numa condição que não tinha muito o que fazer. Sabe aquela situação que a gente fala: Senhor, não tem como, não dá, eu não tenho como fazer. É aí que ele vai entrar. Sabe quando Deus está no controle da nossa vida?
é quando nós perdemos. Senhor, controla a minha vida, amém. Sabe quando Ele vai controlar as nossas vidas? Quando nós perdemos o controle dela. Aquela situação na sua casa, na sua família, no trabalho, que nós não conseguimos. Assim como diz a palavra em Filipenses 4,13, agindo eu, quem impedirá? Ou melhor, Isaías 43,13, agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Filipenses 4,13 diz, tudo posso no Cristo que me fortalece. Ele quer te fortalecer nesta noite. Ele te quer te levar em lugares mais altos. E a palavra vai falando para nós que quando aquele homem que estava cego, que estava mendigando, que estava sentado, isso nos dá a conotação de uma certa acomodação. O Senhor está querendo te sacudir nesta noite. Nós somos bons em falar, Senhor, olha esse problema, olha essa dificuldade, mas Ele quer te usar no meio da sua dificuldade, Ele quer te usar no meio do seu problema. Uma coisa que nós precisamos diagnosticar, este problema, fui eu que proporcionei, ou o Senhor está permitindo que eu passe? Mas em tudo, como diz a palavra, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, essa luta não vai te matar, esse problema não vai te matar, ele vai te fortalecer em Cristo Jesus. E a palavra vai continuando dizendo para nós aí, que além disso, este homem, Bartimeu, ele vivia à beira do caminho. O Senhor não nos chamou para vivermos à beira do caminho. Quando nós falamos de beira, automaticamente nós linkamos que ficamos em cima do muro. João capítulo 14, versículo 6 diz, o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos, e propriamente para Filipe, dizendo, Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nesta noite, amados, eu sei que devido muitas vezes de recomeçarmos, de darmos o primeiro passo, de nós tentarmos de novo, de nós falarmos, Senhor, será que vai dar? O Senhor está dizendo, volta para o caminho. Não existe atalhos, não existe outros caminhos. E aquele homem, ele estava fora do propósito, fora do desenho de Deus. E a palavra diz que aquele homem vivia à beira do caminho. Ele vivia num estado de indecisão. Nós que estamos em Cristo, não podemos cochear em dois pensamentos. A palavra diz até mesmo que a palavra seja assim, sim ou não, não. O que passar disto é procedência do maligno. Então a nossa palavra com Ele, seja franca, Senhor, sim, sim, ou não, não. E a palavra vai nos levando aí, que no versículo de número 47, vem comigo, a palavra diz que aquele homem, ouvindo que era Jesus, qual foi a atitude desse homem? Qual foi a atitude de Bartimeu? Amados, há uma diferença muito grande de escutar e ouvir. Você que está na internet pode estar escutando e fazendo outras coisas. A diferença é você ouvir. Ouvir. E uma coisa muito interessante que podemos extrair desse texto, o que é que nós temos ouvido? Amados, há muitas vozes por aí, mas a voz que tem que ecoar é daqui de dentro. Ele precisa falar com você. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões que vai te levar para fora do propósito, para fora do caminho.
A palavra diz que aquele homem tinha uma limitação, a limitação dele era a cegueira. Só que a sua limitação não impediu, a sua limitação, a minha limitação, não pode impedir o fluir do Espírito Santo em nós. Nós precisamos dar vazão, nós precisamos ouvir a voz correta. Qual é a voz que nós estamos ouvindo neste tempo? Será que nós estamos ouvindo os telejornais? Será que nós estamos ouvindo que nós vamos chegar lá, a voz da multidão? Não, o que nós precisamos ouvir é a voz dele, ecoando em nós, no meio da luta, no meio da perseguição, no meio da dificuldade, no ápice de um problema. E eu sei que isso não acontece só comigo, mas também com vocês. Muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz do Mestre para ouvir outras vozes. Quero aqui salientar a vocês que nós podemos ouvir a voz de outras pessoas, sim, idôneas, homens e mulheres de Deus, que pode proporcionar para nós, que pode cooperar conosco, mas a voz final tem que ser a voz de Cristo, porque muitas vezes a voz da multidão não é a voz do Mestre. Muitas vezes a opinião de A e de B não é a sentença que Ele tem para nós. Ainda que nós perdamos, ou percamos, ou melhor dizendo, Ele tem o melhor para nós. E a palavra vai continuar dizendo para nós aí, que a atitude desse homem, deste Bartimeu, foi que, no versículo de número 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, o que ele fez? Acompanha comigo aí. Ele se pôs a clamar. Orar, amados, nós temos que orar todos os dias. Orar é conversar com Deus. Se você pegar a sua Bíblia, Mateus capítulo 6 diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fala de espaço físico, ora ao Senhor, converse com Ele, e Ele que está em secreto, Ele vai te recompensar. Mas amados, o que acontece com este homem? Um homem limitado, um homem que passou-se de orar para clamar, e isso agora o Espírito Santo me leva e me transporta lá em Êxodo, não precisam abrir, Êxodo capítulo 14, que quando o povo de Israel foi liberado, para sair do deserto, ou melhor, sair do Egito, a palavra diz que lá nos versículos atrelados, o 9 e 10, diz que quando Faraó e os seus cavalarianos, seus cavaleiros começaram a perseguir o povo de Israel, o povo diz que clamou ao Senhor. Clamor nos leva a desespero. Sabe aquela situação que fala: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não consigo mais. Aquele homem, este homem, Bartimeu, nós olhamos que ele não estava orando, ele não estava apenas conversando, mas ele clamou. Houve algo mais intenso da vida dele. Talvez você esteja aqui nesta noite de uma forma intensa, clamando: Senhor, e essa situação não dá mais, não consigo mais. E este homem, este cego, este homem chamado Bartimeu, a palavra vai nos dizer aí que ele se pôs a clamar, dizendo: olha, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Provavelmente ele sabia quem era Jesus, e a palavra diz que ele se pôs a clamar. Havia, como eu disse outrora, os seus discípulos e juntamente uma multidão. Havia uma aglomeração. Só que isso não impediu daquele homem clamar ao Senhor. Ei, o que é que está impedindo você nesta noite de clamar a Ele?
de falar com Ele, de pedir para Ele. Talvez você se encontra numa multidão, talvez uma multidão de problemas, uma multidão de dificuldades, mas o Senhor está te falando nesta noite: clama a mim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. O problema, amados, é que muitas vezes nós paralisamos aqui, nós deixamos de clamar, deixamos de orar, porque nós estamos ouvindo a multidão. E o Senhor nos trouxe nesta noite para nos dizer: pare de ouvir a multidão, pare de ouvir outras vozes. O interessante do texto vai nos transportar aí no versículo de número 48, e muitos o repreendiam, e muitos pediam para que ele parasse. Não era um ou dois, era muitos. Qual é a sua dificuldade nesta noite? De recomeçar. Qual é o teu problema? Qual é a tua luta? Qual é a sua adversidade? Aquele homem cego, limitado. A palavra diz no versículo 48, qual nós acabamos de ler, que aquele homem, a palavra diz que muitos o repreendiam, dizendo para ele que calasse, fica quieto. Conjecturando com vocês, provavelmente aqueles que passaram falaram assim: fica quieto, sério. Jesus não vai dar nem trela para você, fica na sua. Qual é a voz que nós estamos sendo guiados? Qual é a voz que tem guiado as nossas vidas? No momento da luta, da adversidade, da limitação, talvez uma área que você está querendo nesta noite recomeçar, e você está falando: mas é difícil, é complicado. Ei, pare de ouvir essa voz. E a palavra vai nos dizer que aquele homem, ouvindo que muitos o repreendiam, ele poderia pegar o seu piniquinho, falar: é verdade, eu vou embora, vou sair daqui. Ei, não saia do lugar aonde Deus te colocou. Não saia da posição a qual o Senhor te colocou. É muito fácil. Às vezes nós estamos no trabalho, ou algum outro lugar, ou o Senhor colocou um empreendimento na sua mão, e as pessoas falam assim: isso não vai dar certo, não vai virar, é melhor você desistir. Mas o Senhor está nos falando nesta noite: não saia da posição a qual Ele te colocou. Sabe o que Deus está nos falando aqui nesta noite? Não feche a porta a qual Ele abriu para a tua vida. Apocalipse 3 diz que a porta que Ele abre, ninguém fechará, mas a porta que Ele fecha, ninguém vai abrir. Deixa Ele falar com você. Não feche aquilo que Ele não mandou você fechar. E a palavra vai nos dizer, amados, que no versículo 48, que aquele homem, quando muitos o repreendiam, que muitos mandavam ele calar, o que ele fez? Ele continuou a clamar. E a palavra vai nos dizer com muita propriedade, no versículo 48, mas cada vez ele gritava mais. Sabe o que isso significa para nós, irmãos, irmãs? Que aquele homem perseverou. O Senhor está falando para você, minha querida, meu querido: persevere, continue, não pare, continue orando pela sua família, continue orando pelo seu cônjuge, continue orando pelos seus filhos, não pare, persevere. A perseverança, amados, vai nos conduzir à maturidade. Aquele homem chamado Bartimeu,
ele perseverou, ele continuou, ele não ouviu outras vozes, ele não deixou que as circunstâncias de fora abalassem aquilo que era de dentro, e ele nem conhecia Jesus direito, só ouviu falar. Ainda mais nós somos como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E a palavra diz, queridos, que aquele homem, que Bartimeu, ele continuou, ele falou, eu acredito que ele falou, vocês estão me repreendendo, vocês estão mandando que eu me cale, agora vocês vão ver. Ei, seja teimoso com o Senhor, seja teimoso com Ele. A palavra diz que ele começou a clamar mais alto. Eu acredito que no primeiro ensaio ele chegou e falou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí a multidão falando: fica quieto, ele não vai te escutar. Ele falou: é? Aí ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou misericórdia em algumas versões. Olha o que a palavra vai nos levar, irmãos. Olha no versículo de número 49. Quem é que parou? Jesus. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida nesta noite, que Jesus está parando pela sua causa nesta noite, que Ele está parando pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu trabalho, pela área que você tem falado a Ele no oculto. Às vezes, querido, as pessoas que estão nos cercando não entendem o que nós estamos passando, mas nesta noite Ele ouviu o teu clamor, e Ele está nos dizendo que Ele está parando ao teu favor, e Ele vai mudar, Ele vai transformar aquilo que você está passando. A palavra diz que Jesus parou e disse: olha, chama ele, chama, traz ele aqui. Amados, olha que interessante, que Jesus não faz acepção de ninguém. A palavra vai nos dizer que Jesus chamou e disse, então aquela multidão que estava com ele falou assim: olha, ei, acorda aí, cara, Ele está te chamando. Jesus está te chamando nesta noite a ter um relacionamento de perto com Ele. Às vezes, amados e amadas, nós estamos no contexto de uma comunidade de fé, mas muitas vezes nós estamos distante dEle. Nós louvamos, nós cantamos, dizimamos, fazemos todos os protocolos, mas nós estamos distante da comunhão com Ele. E a palavra vai nos dizer que Jesus fala: chama Ele, chamai-o. E no versículo aí que nos aponta, no versículo 49, o que Jesus fala? Tem bom ânimo. Sabe o que Jesus está nos falando nesta noite? Sabe essa luta, essa adversidade? Tem bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Ficar firme. Ainda que um exército se levante contra nós, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. João 16:33 diz: em mim tenham paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Sabe o que Ele está te dizendo nesta noite? Tem bom ânimo. Nós aqui vivemos pela fé, nós vivemos aqui por uma palavra lançada profeticamente, mas talvez cada um de nós, eu me incluo nesta, nós vamos sair daqui, só que pela fé nós vamos entender e compreender: Senhor, já está nas tuas mãos. Eu tenho certeza que o Senhor tem controle de todas elas. Talvez nós vamos sair daqui hoje como eu estou com vocês. Eu vou embora pegar minha motinho, vou para casa, e ainda talvez aquela dificuldade, aquela limitação, aquele problema vai estar lá.
Só que eu tenho que entender que eu não vivo pela razão, eu vivo pela fé, eu vivo pelo sobrenatural. E se Ele disse, Ele vai agir. Assim como os discípulos disseram, assim como Pedro disse, meu irmão, basta uma palavra e eu vou lançar a rede. Talvez, querido, e não um ato de termos dúvida, o Senhor quer que você mude de estratégia, porque Pedro sabia pescar. Pedro era um cara. Ele disse: mestre, foi a noite inteira ralando, não pescamos nem uma sardinha. Jesus falou: entrou no barco, falou: ó, lança a rede para o outro lugar, lança a rede para outro lado. Sabe que o Senhor talvez esteja falando para algumas pessoas aqui, que é tempo de você mudar de estratégia. O milagre já aconteceu, meu irmão. A bênção já aconteceu. Efésios 1:3 diz que nós já somos abençoados nas regiões celestes. Você já é abençoado. Que aos justos as bênçãos correm atrás. Não é você que precisa correr atrás da bênção, ela corre atrás de você. E aí, continuando, para a gente já terminar, em nome de Jesus, a palavra vai dizer que aquele homem, quando Jesus fala, parou e chamou ele, dizendo: olha, tem bom ânimo, levanta-te. Sabe que sabe que Jesus está nos falando, irmãos, que é tempo de se levantar. É tempo de você se levantar na sua casa. É tempo de você se levantar aqui dentro dessa casa. Sabe qual é o nosso problema? Senhor, na hora que melhorar, levanto. Senhor, na hora que a circunstância adversa, eu me levanto. Não, o Senhor está nos falando nesta noite, que é tempo de você se levantar. Lembra de Josué capítulo 1, quando Moisés era morto, estava morto? O que é que Deus falou para Josué? Várias vezes: levanta-te, esforça-te, porque eu sou contigo. Josué, medita na lei, de dia e de noite, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que tu vai bem, e aonde você pisar a planta dos seus pés, tudo vai ser maravilha. E ainda Josué estava em dúvida, e a palavra diz em Josué 1:9, dizendo assim, Deus falando: Josué, sou eu que estou te falando, cara, não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, e vá, passe esse Jordão. Amados, o que o Senhor está nos falando nesta noite, que é tempo de nós nos levantarmos, porque aí conclui no versículo 49, porque Ele te chama, não é qualquer um que está te chamando, Ele está te chamando nesta noite. Rabacalabassuri, andaramandere calabassou decai, Ele te chama. Tenha bom ânimo, levanta-te, porque eu estou te chamando. É um tempo de recomeçar, é um tempo de começarmos coisas novas. O Senhor está entregando algumas pessoas aqui nesta noite, algo em suas mãos, e você está em dúvida. Araman chorou, beacá, suri decanta, aralaman, derebalabasou decai. E Ele está dizendo: é tempo de você pegar, porque Ele está te chamando. É tempo de você avançar, diz o Senhor. Não pare, calamassou, decai, ricalabassore de andaralamas, porque tu duvida, calamassuianda. Se eu, calabachebra, calabrassuri decai, estou te falando nesta noite. E para concluir, irmãos, vamos caminhar aí. Olha o que diz a palavra. O que este homem, o que Bartimeu fez? Versículo 50. Lançou de si a sua capa. Sabe o que o Senhor está nos falando nesta noite? Tira a capa. Não é a máscara. Tira a capa. Aquele homem naquele momento
quando Jesus os chama, quando Jesus parou e chamou aquele homem, a palavra diz que ele lançou a capa. Qual é a capa que está te impedindo nesta noite? Para você recomeçar. Será que é a capa da incredulidade? Fazendo a junção da falta de fé? A primeira coisa que esse homem fez, uma delas, ele lançou a capa, ele lançou fora aquilo que estava paralisando a sua vida. É noite de nós lançarmos as nossas capas. Talvez num ato profético você vai fazer aqui nesta noite, de lançar a capa fora, aquilo que impede, aquilo que está impedindo a sua vida de caminhar, de recomeçar. E a palavra diz que quando ele lança a capa, a palavra diz que ele levantou-se, deu um salto. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Você vai se levantar nesta noite, nesta casa. Ramá, xeredecanta, aralabassurianda. É tempo de se levantar, meu irmão. Nós estamos vivendo uma sociedade que está prostrada a um problema, a uma pandemia. Não estou dizendo para você ser incoerente, não estou dizendo para você ser nécio, não, mas estou dizendo que o Senhor nos chamou, querido, para nós nos levantarmos como voz profética neste tempo. Xarabacanta, mandorobacalabassúbia. E a palavra diz que ele se levantou e deu um salto. O que eu quero profetizar na tua vida nesta noite, que a tua vida em 2021 vai dar um salto em nome de Jesus. Aquilo que estava parado, aquilo que estava paralisado, vai começar a se levantar, vai começar a dar um salto. A sua vida, meu amado, meu irmão, vai dar um salto em nome de Jesus. Xarabacanta, manderebalá, e a choredecanta. E a palavra diz que ele foi ter com Jesus. Amados, assim como os discípulos, quando estavam com aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos, Jesus falou: traz aqui para mim. Oh, ramaço e decai. E Jesus deu graças, e houve uma multiplicação. Amados, nós estamos iniciando o ano 2021. Nós vamos passar momentos difíceis ainda. Vamos passar momentos que vamos ter que recomeçar ainda em algumas áreas. Mas Ele está nos falando nesta noite. Entrega para Ele. Faz meu coração para Ele de novo. Jesus falou para Ele: todo medo desaparecer. E você quer que eu faça? Ele está te perguntando nesta noite: o que você quer que eu faça? Seja sincero com Ele. Vamos ficar de pé, irmãos. Há uma atmosfera profética nesta casa. Ele está te perguntando nesta noite: o que queres que eu te faça? Aramanderebalabás.